bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências com muita coisa legal. Então separa lá, gente, o material para a aula de hoje. O seu caderno ou as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever, o lápis de cor, a sua borracha e o seu apontador, tá? Então confere se o material tá ali. O caderno de vocês na aula de hoje, gente, vai ficar assim. A data, pula uma linha, aula 37, ciências, pula mais uma linha e escreve o tema da aula, gente, atmosfera terrestre. Nós vamos continuar falando sobre a atmosfera, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês organizarem o caderno de vocês. Organizaram o caderno de vocês? Eu espero que sim, hein? São tantas aulas, né? Vocês acompanhando aqui comigo na videoaula. Espero que vocês tenham conseguido deixar o caderno de vocês sempre bem caprichado. Então, como de costume, relembrar as aulas passadas. Então, na aula passada, eu comecei lendo um poema para vocês de Vinícius de Moraes, que fala sobre o ar, né? Ou também chamado de o vento. Né? Então, o que é o ar? Né? Qual que é a importância dele? E eu pedi para vocês, espero que vocês tenham feito, fazerem um experimento, pensar num experimento que prova que o ar existe. Porque o ar a gente não vê, né? A gente só sente ele. Então, como que você provaria para as pessoas que o ar de fato existe? Espero que vocês tenham pensado aí numa experiência bem legal. No decorrer das aulas, eu fiz algumas experiências com vocês, tá? Vocês lembram disso? Em todas eu provava de alguma forma que o ar existe e algumas propriedades, algumas características que o ar tem. Um deles que eu provei para vocês é de que o ar ocupa espaço. Apesar de a gente não ver ele, apesar de algumas vezes a gente só sentir ele ocupa espaço. Né, enchia aquela bexiga e vocês perceberam que aquela bexiga começa a ocupar espaço em determinado local. E dei de exemplo também esse brinquedo inflável, bem legal, né? Todo mundo gosta de brincar nele. O quanto, né, ele ocupa espaço, né? Então depois que ele tá cheio de ar, ele ocupa um espaço bem grande, né? Contei para vocês também, gente, que o ar ele tem massa, né? Então, fiz aquela experiência, né, do cabide com a bexiga, lembram disso? Então,
A bexiga cheia, ela pendia um pouquinho mais pro lado se comparado com a bexiga vazia, tá? Então, provando para vocês que o ar, apesar de invisível, ele tem massa. O ar também exerce pressão. Como que eu provei isso para vocês? Eu enchi uma bexiga, tá? Então, esse ar ia exercendo pressão na parede da bexiga, naquela borracha, e a bexiga ela ia aumentando de tamanho. Então, o ar também exerce pressão. Provei também para vocês que existe ar no solo, porque no nosso tema passado nós falávamos sobre o solo. E numa das composições do solo estava o quê? O ar. Daí você fica pensando, mas poxa, professor, como que tem ar no solo, né? Então eu peguei aquele torrão de solo, coloquei na água e vocês viram as bolinhas de ar subindo, tá? Gente, provando para vocês que tem ar no solo. Fizemos também um catavento. Espero que vocês tenham feito na casa de vocês. Você pode fazer um catavento bem colorido. Aqui a professora fez um bem simples, né? Mas você pode fazer um mais colorido na sua casa. Por que a gente fez um catavento? Porque eu queria mostrar para vocês que o ar tem movimento, né? Que a gente também chama de vento. Então, o ar também tem movimento. Então, olha quantas propriedades, né, que o ar tem, que você talvez nunca tinha parado para pensar. Comentei com vocês que algumas aves e insetos usam o ar, né, a favor deles para ser, né, o seu meio de deslocamento, né? Então são seres que são capazes de voar. Então usam o vento, né, o ar para conseguir voar. E espécies de vegetais também usam ar, né? Então na hora ali da reprodução, o ar ajuda a espalhar as suas sementes. Mostrei também para vocês outros momentos que o ar é utilizado, né? Então, por exemplo, o avião, o balão, o deslocamento da ave, a pipa. E perguntei para vocês, gente, em qual região do planeta que essas imagens estão acontecendo, né? Então, durante as aulas eu mostrei para você quais são as estruturas da Terra, né? Falei para vocês que a gente mora na troposfera, mas e aí? Né? E aí, onde que acontece essas imagens, né? Onde que o avião consegue voar, onde o balão consegue voar? E também, né? E os satélites, aonde eles ficam, né? E também como que a gente consegue sair de dentro, assim, para longe do nosso planeta, né? Para fora da atmosfera. Expliquei para vocês, gente, o que é a atmosfera, né? Então, que é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra, tá? Ela é mantida, gente, pela força da gravidade. Assim como todos nós, né, conseguimos, né, ficar, né, na superfície ali do planeta Terra graças à força da gravidade. E que essa atmosfera, ela é composta por vários gases. Além do oxigênio, que é muito importante para nós, seres humanos, e para outros animais, também tem o gás nitrogênio, o gás carbônico e outros gases também que são importantes, tá? Que ficam ali nessa camada. E o porquê que a atmosfera é tão importante, professora? Ela vai filtrar a entrada de raios ultravioletas na Terra. Hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Protege a Terra de detrito de astros, né? Então lembra quando eu falei para vocês sobre os meteoros, os meteoritos, que por vezes, né, são pedaços grandes de rocha, né, que quando se aproximam da Terra, eles entram em contato com a atmosfera terrestre e se quebram em pedaços menores. Isso faz com que o impacto seja muito menor aqui na superfície da Terra. Olha como a atmosfera nos faz bem. E também permite que ocorra o chamado efeito estufa, que permite que a gente tenha uma temperatura agradável, uma temperatura estável aqui no planeta, tá? Então, claro, essa temperatura varia, né, em determinados locais, mas a gente tem uma temperatura que é o suficiente para que os seres vivos consigam sobreviver, tá? Alguns outros planetas, vou contar um segredinho para vocês. Alguns outros planetas do sistema solar não possuem atmosfera, tá? Então, quando esse planeta não tem atmosfera, a diferença de temperatura é muito grande.
Porque quando parte desse planeta está em contato com a luz do Sol, a temperatura sobe muito, tá? E o lado que não está tendo contato com o Sol, a temperatura baixa muito, tá, gente? Então, essa diferença de temperatura não é possível que os seres vivos consigam viver numa condição assim, tá? Então, o que nos permite viver aqui na Terra é também a presença da atmosfera. Mostrei para vocês, gente, as camadas da atmosfera. Lembram disso? Tá? Então, observem como que é dividido as camadas. Então, nós vivemos na troposfera. E tudo que nós conhecemos no nosso dia a dia fica ali na troposfera. Então, os aviões, eles andam nessa região. As chuvas acontecem nessa região. Os balões também, podem estar circulando nessa região, tá? Conforme a gente vai subindo, gente, acontecem outros fenômenos, tá? E ali se torna bem mais difícil para o ser humano conseguir chegar, tá? A não ser que seja com a ajuda de um foguete, que a gente já vai conversar também sobre isso, tá? Então, observem ali as camadas, tá? Porque é um assunto bastante importante para vocês entenderem o que a gente vai conversar daqui para frente. E pedir para vocês fazerem uma atividade que no decorrer da aula, gente, eu vou estar fazendo a correção com vocês, tá? Pedir para vocês verificarem como que funcionam os foguetes, e o porquê que eles não possuem asas. Já pensaram nisso? Opa, pera lá, o avião tem asa, o foguete não tem. Por quê? Como que funcionam os paraquedas? Também vamos falar sobre isso. E também sobre os planadores. Então, todos esses equipamentos, gente, usam o ar, para poder se deslocar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no decorrer da aula, tá? E daí você já faz a correção e verifica se você, conseguiu fazer certinho essas atividades. Pra gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe um vídeo muito legal, gente, de uma musiquinha muito bonitinha chamada Cabeça de Vento, que pertence a Bia Bedran, gente. É muito bonitinha essa música, eu espero que você goste. Agradeço a Bia Bedran pela oportunidade de trazer essa música pra vocês. Acompanha lá o vídeo. Cabeça de vento, cabeça de vento, cabeça de vento, cabeça de vento. Minha mãe zangou e me chamou assim. Eu pensei, encasquetei até o fim. Ser cabeça de vento não é ruim. Vento é movimento, vento é vida para mim. Sem o vento a pipa nunca voa pelo ar. Sem o vento, barco a vela não sai do lugar. Cabeça de vento, seu cabeça de vento. Cabeça de vento, seu cabeça de vento. A minha mãe zangou e me chamou assim. Eu pensei, encasquetei até o fim. Ser cabeça de vento não é ruim. Vento é movimento, vento é vida para mim. É tão bom sentir no rosto o sopro do ventinho quando a gente sai de bicicleta ou pedalinho. Cabeça de vento, sou cabeça de vento, sim. Cabeça de vento, sou cabeça de vento, sim. Cabeça de vento, seus cabeças de vento. Cabeça de vento, sou cabeça de vento, sim. Cabeça de vento, sou cabeça de vento, sim. Cabeça de vento, sou cabeça de vento. Sou cabeça de vento, sou cabeça de vento. Sou cabeça de vento. Gostaram da musiquinha? Viram que bonitinha, gente? Cabeça de vento. Mas ela fala que ser cabeça de vento não é tão ruim assim, Porque o vento, ele é muito importante. Você já parou para pensar? O ar, ele é importante para os seres vivos? Será que a gente usa o ar somente para a respiração? Você sabe me dizer
outra função que o ar tem no nosso dia a dia, fora para nossa respiração, que outra função o ar tem para o nosso dia a dia? A Bia Bedran contou pra gente algumas coisas ali naquela música, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ar e a tecnologia. Então como é que a gente pode utilizar o ar, né, e a tecnologia? Então, uma das atividades eu pedi para falar sobre os foguetes, para vocês pesquisarem sobre os foguetes. Então como que funcionam os foguetes? Para se mover para cima, os foguetes expelem para baixo enormes jatos de gás aquecido. Dessa maneira, de acordo com a lei da ação e reação, os gases expelidos empurram o foguete. Vocês já se perguntaram como que o foguete funciona, né? Como que ele consegue, né, sair da atmosfera, tá? Então, ali, gente, tá um exemplo que vocês podem fazer na sua casa. Capaz de alguns de vocês já terem feito, hein? A bexiga. Quando você enche a bexiga de ar e você solta ela sem fechar ela, o que ela vai fazer? Ela vai subir, né? Ela vai subir para cima, tá? Então por quê? Porque o ar que tá dentro dela vai fazer, né, o que a gente chama de ação de ação e reação e vai, né, impulsionar a bexiga para cima. O ar vai sair para baixo, impulsionando a bexiga para cima. É a mesma coisa que acontece com o foguete, tá? Então são enormes jatos de gás que vão sair por baixo dele e vão fazer com que ele suba. Como ele vai subir, gente, ele não tem asas, tá? Por quê? Porque as asas iam dificultar esse processo. Tá? Então, eu espero que vocês tenham pesquisado isso e tenham gostado dessa informação. E depois você pode ir lá pegar uma bexiga e fazer, né, gente, essa brincadeira e mostrar para a família de vocês como funcionam os foguetes. Que interessante. O próximo, gente, é o paraquedismo, tá? Paraquedismo é um esporte que algumas pessoas gostam, né, de estar realizando e tem outras pessoas que têm vontade de pelo menos uma vez participar de paraquedismo. O que é isso? É praticado por paraquedistas que saltam de aeronaves ou de lugares fixos, fazendo uso de um paraquedas para diminuir a velocidade de queda, sendo possível realizar saltos de grandes altitudes sem sofrer danos. Então, gente, o ser humano, ele não é capaz de voar, a gente já sabe disso. Então, se ele estiver numa altura muito grande, quando ele for, né, se ele for, né, cair de uma altura muito grande, o corpo dele vai simplesmente em direção ao chão, tá? Então, as pessoas que praticam paraquedismo, eles vão usar essa estrutura que vocês estão vendo, tá? Essa estrutura, gente, vai sofrer a resistência do ar, que a gente chama, tá? E o paraquedas vai diminuir a velocidade de queda. O ser humano, ele vai cair, ele vai em direção ao chão, mas o paraquedas vai diminuindo essa velocidade de queda, tá? Então, por isso que a pessoa, ela vai pousar bem devagarzinho. Então, tem pessoas que gostam de estar praticando, tá, esse esporte. Geralmente, quando vai a primeira vez, vai com uma pessoa que seja um pouquinho mais experiente, né, para poder fazer o paraquedismo. E daí, depois de um tempo, a pessoa pode estar fazendo, né, tendo essa experiência sozinha. Comentei com vocês também, gente, sobre os planadores. Você já ouviu falar em planador? Ai, professora, é parecido com um avião. Parecido, tá? Mas ele não é, né? Ele não tem a mesma estrutura que um avião. Presta atenção lá. O que são os planadores? É um tipo de aeronave que paira no ar sem necessidade de motor. Alguns parecem muito com os aviões. Possuem asas, cauda, cabine, painel de instrumentos e fuselagem ou corpo também chamado. A prática da aviação desportiva com planadores é chamada de planadorismo ou voo à vela, tá? Então observe, gente, que o planador, ele é mais simples, tá? Ele é bem mais simples que um avião. Por quê? Porque ele não tem motor. Então como que ele vai conseguir voar, professora? Ele vai usar a ação do vento a seu favor, tá? Então ele tem as asas e ele vai voando ali, gente, conforme a direção do vento. Tá? Alguns cuidados necessários é você saber a direção do vento para você poder estar utilizando o planador, tá? Então ele vai conforme ali o fluxo de vento conseguindo voar e aos poucos, né, ele vai pousando.
Experiência bastante interessante também. Um pouco mais conhecido, gente, o avião, tá? Então, algumas características que o avião tem. Todas as asas de avião têm o formato de aerofólio, que a gente chama. Peça que aumenta a estabilidade de um veículo. Essa peça é curva na parte superior e relativamente plana na parte inferior, possibilitando que o ar passe mais rápido na superfície superior da asa, tá? Então, o avião, gente, ele vai ter o motor, tá? Que o motor vai fazer com que o avião consiga subir e também consiga descer, né? Consiga pousar. E a presença da asa, né? Com esse formato aerofólio, que também ajuda ali na hora, né? Dele estar fazendo o movimento de voo. E outro, gente, que não é, né? Um meio de transporte, mas é muito interessante vocês saberem que existe, é a chamada de usina eólica, tá? Então, no nosso dia a dia, nós recebemos energia, né? A energia que chega da nossa casa, energia elétrica, são de usinas hidrelétricas, tá? Então é a força da água produzindo energia. Em alguns locais, a gente já utiliza a usina eólica, é o uso do vento para a produção de energia. Olha que interessante. A força dos ventos é usada para mover grandes hélices nas usinas eólicas, permitindo que um gerador transforme energia mecânica em elétrica. A energia eólica é fonte de energia alternativa, não poluente. Sua instalação não causa impacto ambiental. Vocês lembram que no decorrer das nossas aulas nós conversamos um pouquinho sobre as usinas hidrelétricas? Porque as usinas hidrelétricas, elas trazem um grande impacto para o ambiente, porque elas são estruturas muito grandes, tá? E acabam prejudicando alguns seres vivos, algumas florestas. No caso da usina eólica, isso não acontece, tá? Então, ela não traz impacto nenhum para o ambiente e usa a força do vento ali, gente, para produzir energia elétrica. Olha que interessante. É importante vocês saberem disso. Agora nós falamos sobre, né, o quanto o ar, né, e a tecnologia, né, é bastante interessante e a gente usa com frequência. Agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais delicado, que a gente vai falar sobre a poluição atmosférica. Infelizmente, ela existe, tá? E a gente precisa conversar sobre isso. Então, a atmosfera é uma imensa camada que envolve a Terra, da qual animais, vegetais e outros seres vivos retiram o oxigênio para a respiração. Podemos dizer então que a maioria dos seres vivos depende diretamente do ar atmosférico. Se essa camada de ar fosse removida, eles não sobreviveriam. Então, na camada da atmosfera se encontram todos os gases que os seres vivos precisam para sobreviver. Tá? Então, se não tiver atmosfera, a maioria dos seres vivos não conseguem viver, tá, gente? Então, além do ser humano que usa o oxigênio, gente, então as plantas também utilizam bastante a atmosfera, tá? Então, para produzir alimento, além do oxigênio, os vegetais necessitam também de gás carbônico. Então, na atmosfera nós temos o oxigênio, usado pelos animais principalmente, e o gás carbônico, que é utilizado pelos vegetais, que a gente já conversou sobre o processo da fotossíntese, tá certo? Então, todos esses gases estão na atmosfera. Perceberam o quanto ela é importante para nós? Apesar de ser um recurso renovável, ou seja, voltar a ser disponível, as boas condições do ar atmosférico vêm sendo ameaçadas por agentes poluentes. Então, gente, vejam, nós respiramos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. As plantas fazem o processo contrário. Elas usam o gás carbônico para a produção do próprio alimento e liberam o gás oxigênio, tá? Então, observe que isso é um ciclo e que esse ar ele é renovável, tá? Porém, ele está sofrendo consequências de agentes poluentes, tá? Que a gente vai conversar.
Uma das causas da poluição atmosférica é o grande número de indústrias que fabricam produtos que utilizamos no nosso dia a dia, tá? Então, gente, existem vários exemplos, tá, de indústrias que poluem o meio ambiente. Uma delas que eu trouxe é a refinaria de petróleo. Então, vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, o petróleo, tá? O petróleo, ele vai ser retirado da natureza, tá? E ele vai passar por um processo aonde a gente chama de refinaria, dentro da refinaria. E ele vai se transformar, gente, em outros produtos. Um dos produtos é a gasolina, que nós utilizamos, né, para o transporte, tá? Existe também o gás de cozinha, o querosene, que é utilizado por alguns aviões, tá? Então são vários produtos que vêm a partir do petróleo. Porém, para que ocorra esse processo, gente, são liberados muitos poluentes na natureza, tá? Então, são liberados muitos poluentes ali no nosso ar atmosférico. E tem outras causas também. Nas grandes cidades, ou mesmo no campo, muitos gases tóxicos são lançados no ar diariamente, em razão das atividades desenvolvidas pelo homem. Esses gases estão presentes principalmente na fumaça dos carros e das indústrias. Então, os carros, gente, os que a gente usa para passeio, ônibus também, liberam muitos gases tóxicos na atmosfera, tá? Então, quanto mais carros circulando, caminhão, ônibus, maior a quantidade de gases tóxicos liberados na atmosfera. Então, olha que preocupante, gente. Então, a gente já tem que começar a pensar aí o que a gente pode fazer para estar diminuindo essa emissão de gases poluentes. Existem, gente, algumas consequências, tá? Dessa liberação desses gases tóxicos. Uma das consequências bem graves é a degradação da camada de ozônio, tá? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ali naquela imagem que eu mostrei para vocês das camadas da atmosfera, tinha uma das camadas, né, a camada de ozônio. Observem ali na imagem, tá? Então aquela ali é a camada de ozônio. Talvez vocês já ouviram falar nessa camada, tá? E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância dela, tá? E ela, infelizmente, ela está sendo degradada, ela está sofrendo consequências dessa poluição. Então, a camada de ozônio é uma faixa gasosa composta pelo gás ozônio, que protege a Terra das radiações ultravioletas. Está localizada entre 20 e 30 quilômetros da superfície terrestre, com espessura de mais ou menos, né, de aproximadamente 15 quilômetros. Tá? Então, o Sol, gente, ele tem dois tipos de raios, tá? Alguns raios são benéficos, são bons para os seres, né, seres vivos, e outros, gente, são nocivos. Esses raios nocivos a gente chama de raios ultravioletas, tá? E esses raios, gente, esses raios ultravioletas prejudicam as plantas, os seres vivos. E a camada de ozônio, ela é importante para estar filtrando esses raios solares. Essa camada é responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioletas B, UVB, que são emitidos pelo Sol. Com isso, acaba protegendo os animais, as plantas, os seres humanos desses raios que são muito nocivos, tá? Então o Sol, gente, ele é importante para nós, muito importante, tá? Então a luz do Sol, o calor do Sol, tá? É muito importante. Porém, como eu falei, existem os raios solares, né, nocivos, e eles precisam, né, ser filtrados pela camada de ozônio. A camada de ozônio manteve-se inalterada por milhões de anos. Nas últimas décadas, porém, cientistas vêm constatando uma sensível diminuição em sua concentração, em função
da emissão de poluentes. Então, observem ali naquela imagem, gente, tá? Então, essa estrutura azul ali no meio, tá? É o buraco que a gente chama da camada de ozônio, tá? Então, devido a uma grande quantidade de poluentes, estão abrindo, né, esses buracos na camada de ozônio, e os raios ultravioletas, né, não estão sendo, né, 100% ali filtrados. Então, isso é um problema bastante grave. Tá? Então, a gente precisa se preocupar com isso. Outra consequência, gente, é o aquecimento global. Vocês já devem ter ouvido falar em aquecimento global, tenho certeza disso. E eu trouxe um videozinho, gente, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, o que é esse aquecimento global e quais são as causas. Espero que vocês gostem. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Gostaram do videozinho, gente? Vamos, começar a se preocupar um pouquinho mais com a situação da nossa atmosfera? Então, cientistas e técnicos especializados procuram combater a poluição do ar, propondo, algumas
alguns comportamentos que nós precisamos ter. Então, uso de combustíveis menos poluentes, tecnologias especializadas como filtro nas chaminés das indústrias, no escapamento dos veículos e também campanhas educativas junto à população, tá? Então, colocar alguns filtros, né? Ah, professora, mas a indústria vai parar de funcionar? Não, tá, gente? Mas precisa de filtros nessa chaminé para diminuir a emissão de gases poluentes. Algumas cidades incentivam a adoção de fontes de energia alternativa, como a solar e a eólica. Então, diminuir o uso, né, das hidrelétricas, usar principalmente a energia eólica. A organização do transporte coletivo público, que é o menor número, né, de veículos nas ruas. Criação de áreas verdes protegidas, como reservas e parques. E o planejamento da instalação de indústrias e fábricas, evitando a proximidade de centros urbanos. Então, assim, gente, você deve ter pensado assim, professora, mas o ônibus, ele também emite bastante, né, gases poluentes. Então, e ali tá falando do incentivo, né, do uso do transporte público, né, o uso do ônibus. Então, vejam, gente, quanto mais pessoas saírem de carro, maior vai ser a quantidade de gases poluentes sendo liberados no ambiente. E daí, quanto menos pessoas, né, usarem o carro e passarem a usar o ônibus ele também libera gases poluentes, mas ele carrega uma grande quantidade de pessoas, tá? Então, por isso que é importante o incentivo aí do uso do transporte coletivo. E outra dica muito importante, ter mais parques, né, e áreas verdes na região, né, da cidade ou do campo. Tá? Então, locais com bastante vegetação. Isso também ajuda, né, a diminuir ali a poluição do ar. E há um planejamento e instalação de indústrias e fábricas longe das cidades, tá, gente? Mais longe ali dos centros urbanos. E agora, gente, é com você. Eu quero que você pense em 3 atitudes suas que ajudam na preservação da atmosfera. Então, pensa ali um pouquinho de tudo que a gente conversou, dos vídeos que vocês assistiram. O que eu faço, professora? E que eu diminuo a poluição da atmosfera. O que eu faço para preservar a atmosfera? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho. Pensaram aí um pouquinho? Pessoal, daquelas dicas ali que eu dei, né,
que os cientistas e técnicos pensam, boa parte fazem parte assim da parte governamental, da população também estar colaborando. Mas você também pode ter algumas atitudes. Então, por exemplo, plantar árvores ajudam bastante, tá? Evitar, né, de sempre estar saindo de carro, poder ir a pé se o local é mais perto, usar a bicicleta ou usar, né, o transporte coletivo, tá? Então, são atitudes que você já pode economizar também a luz, tá? Que diminui aí o uso da energia elétrica, economizar água e outras atitudes, gente, que vocês podem ter, né, que vão estar ajudando na preservação da atmosfera. E além, gente, da poluição, existe também o ar contaminado. Então, algumas doenças, elas são passadas pelo ar, tá? Eu vou passar algumas doenças aqui para vocês conhecerem. Então, muitas vezes, além dos agentes poluidores, o ar pode estar contaminado por causa de doenças que facilmente passam de uma pessoa para outra e prejudicam a saúde. Doenças causadas por vírus ou bactérias podem invadir o corpo humano ao respirar o ar contaminado ou ao tocar algum objeto igualmente contaminado, levando à boca, por exemplo. Então, algumas doenças aqui, gente. Existem várias doenças, tá? Mas eu vou passar algumas para vocês. Uma das doenças é a bronquite, talvez vocês já ouviram falar, tá? Sintomas, gente, o que é sintomas? Sintomas é o que a pessoa sente quando ela tá doente. Então, hoje, por exemplo, eu, professora Franciane, minha saúde está ótima, eu não tenho sintoma nenhum. Então, a partir do momento que eu começo a apresentar alguns desses sintomas, pode significar que eu estou ficando, né, com alguma doença, estou ficando doente. Então, quais são os sintomas da bronquite? 2 dias após a contaminação, tem sinais de resfriado, aparecimento de insuficiência respiratória aguda, que é a falta de ar, gemência, né, esforço para respirar e dificuldade respiratória, tá? Então, pessoa que apresenta dificuldade para respirar pode ser sintomas de bronquite. Outra doença que é bastante comum é o resfriado, tá? Gente, gripe e resfriado são 2 doenças diferentes, tá? Então, não pode estar confundindo. Então, o resfriado, ele é um tanto quanto comum quando o clima começa a ficar mais friozinho, tá? Então, quais são os sintomas do resfriado? A coriza, que é o nariz escorrendo, a obstrução nasal, nariz trancado, febre, tá? Mas uma febre baixa, em torno de 38 graus, a tosse, 2 ou 3 dias, né, para a cura. Então, o resfriado, ele é um pouquinho mais leve, né? Então, em torno de 2 ou 3 dias para a pessoa conseguir melhorar. Outra doença, gente, é a gripe, tá? Ou também influenza. Quais são os sintomas da gripe? As dores no corpo, a febre, tosse, coriza e o acometimento do trato respiratório inferior, tá? Então, a gripe, gente, ela tem alguns sintomas parecidos com a Covid, né? Então, a gente ficou por um tempo aí com a doença da Covid, convivendo com a doença da Covid, onde os sintomas são parecidos. Então, por isso que precisava fazer o exame para saber qual era a doença correta. Mas não confundam, tá? Resfriado é uma doença, gripe, outra doença. Outra doença, gente, também transmitida pelo ar é a meningite, tá? Quais são os sintomas da meningite? Fortes dores de cabeça, rigidez na nuca, febre alta e vômitos em jatos, tá? Então, a rigidez na nuca, gente, a pessoa ela não consegue encostar o queixo aqui no peito, tá? Então, por isso que a nuca fica rígida. Outra doença também, né, que vocês também já ouviram falar, é a pneumonia, tá? Quais são os sintomas da pneumonia? Dores na região torácica ao respirar, tosse e febre. E por último, a tuberculose pulmonar. Essa doença, gente, já matou uma grande quantidade de pessoas no passado, tá? Até a chegada da vacina, que hoje a gente está conseguindo controlar, tá? Essa doença. Quais são os sintomas? Febre, tosse com catarro, se grave, vem um catarro com sangue, um emagrecimento, palidez, falta de apetite, fraqueza em geral e dores também na região torácica, tá? E aí, já teve alguma dessas doenças? Então, vocês podem pensar e perguntar para um adulto se você já tiver alguma dessas doenças. A nossa aula, infelizmente, chegou ao fim, gente. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!